Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá em Atos 9, a partir do versículo 1. Atos 9, 1. A palavra de Deus fala assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Amém? O tema da palavra essa noite é... Amém? Glória a Deus. O tema da palavra essa noite é um encontro transformador. Amém? Um encontro transformador. Aqui nós nos deparamos com a história de início de conversão de Paulo. Paulo, para quem não sabe, Saulo era perseguidor da igreja de Cristo, daqueles que estavam no caminho pregando o evangelho do Senhor. E aí ele estava disposto a fazer com que esses homens parassem, os apóstolos parassem de pregar o evangelho do Senhor, parassem de anunciar a mensagem do Senhor. Então o que ele faz? Ele está a caminho de deter os homens de Deus. Ele está a caminho de deixar, de interromper algo que o Senhor estava fazendo. Só que ele tem um encontro com o Senhor. Jesus vai ao encontro dele. E é um encontro que transforma a vida dele, que muda completamente o rumo da vida dele. Quantos conseguem já identificar aqui que tiveram esse encontro? Amém? Muitos aqui já tiveram esse encontro, no qual nós estávamos caminhando à perdição, no qual nós estávamos lutando contra a vontade de Deus. Mas como assim, Wallace? Eu não estava perseguindo nenhum crente, eu não estava fazendo nada disso, eu não estava matando aqueles que estavam anunciando a mensagem, mas nós também não estávamos colaborando. Então, quando nós éramos do mundo, quando nós não tínhamos ainda tido esse encontro com o Senhor, nós influenciávamos pessoas para o caminho das trevas. Você convidava lá a sua galera para ir beber, para ir usar droga. Eu experimentei essa aqui, você quer? É muito boa. Você não estava colaborando com o caminho, com a verdade. Nós éramos assim antes de ter esse encontro com o Senhor. Nós estávamos contra a vontade dele, nós estávamos influenciando as pessoas ao redor, ao caminho da perdição. Nós falávamos mal das outras pessoas, nós dávamos mau testemunho, e isso atingia as pessoas à nossa volta. Isso fazia com que elas não se sentissem amadas. Esse era o caminho que Saulo estava, mas ele foi surpreendido, mas ele encontrou algo diferente. Uma luz brilhou a ele, uma luz que transformou a vida dele.
e ele não pôde ser mais o mesmo. Algo dentro dele mudou, algo estava diferente, porque ele teve um encontro transformador. Amém? Primeiro ponto que eu queria trazer para vocês: esse encontro que nós temos com o Senhor, ele nos direciona para uma mudança. Depois que eu tenho esse encontro com o Senhor, esse encontro com Jesus, eu não posso ser mais o mesmo. Assim como Paulo, algo mudou dentro dele, uma chama se acendeu dentro do coração dele, e ele não poderia ser mais o mesmo, porque ele foi transformado pelaquela voz que sussurrou aos ouvidos dele, que falou a ele. Aquela voz impactou a vida dele de uma forma que ele não poderia ficar da mesma forma. Ele não poderia praticar as mesmas coisas que ele praticava antes. A vida dele estava num rumo e mudou completamente, porque ele teve esse encontro. Quando nós temos a plena revelação do amor de Deus, de quem Ele é, nós não podemos permanecer da forma que nós estávamos. Nós precisamos mudar. Nós precisamos dar indício de mudança. A nossa vida será diferente. Queria que vocês abrissem lá em Filipenses 3, a partir do 4. Nós vamos ver todos esses indícios de mudança, indícios do que esse encontro que Paulo teve, o que isso resultou na vida dele. A palavra de Deus fala assim, Paulo falando que é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considero perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Aqui nós vemos a mudança radical que Paulo teve na vida dele. Fariseu, conhecedor da lei, irrepreensível, doutor na lei. Mas o que ele fala? Considero tudo isso como perda. Considero tudo isso como lixo para poder ganhar a Cristo. Muitas vezes, nós, quando temos esse encontro transformador com Jesus,
nós estamos cheios de nós mesmos. Nós estamos cheios de conhecimento desse mundo. Nós estamos cheios das nossas faculdades, dos nossos cursos, do nosso dinheiro, do nosso poder aquisitivo. Ou estamos cheios das nossas axiologias, porque achamos que era assim e tomamos aquilo como verdade. Mas quando nós encontramos a verdadeira verdade, nós precisamos mudar. Nós precisamos fazer o que Paulo fez. Eu considero tudo isso como lixo para poder ganhar a Cristo. Eu considero tudo isso como perda, porque é Cristo quem vai derramar o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria agora sobre a minha vida. O que eu achava, o que eu pensava, não vale mais, porque a minha vida inteira, o meu coração por completo, está entregue nas mãos dele. Paulo, ele tem esse nível de rendição, e esse nível de rendição trouxe a mudança para a vida dele, trouxe a transformação do caráter dele, porque ele se rende completamente, ele não resiste a esse encontro com Jesus, e ele se entrega totalmente. Paulo poderia pensar, mas o que vão achar de mim? Eu que muitos anos persegui aqueles que pregavam sobre Jesus, aqueles que anunciavam sobre Jesus, agora eu vou tomar um rumo totalmente diferente daquilo que eu sempre fiz, daquilo que eu sempre pratiquei. Talvez aconteça isso com você. Você teve esse encontro com Jesus, você teve esse encontro com Ele, e você levava uma vida totalmente errada, totalmente mergulhada em pecados. E você pensa, mas o que vão pensar de mim? O que a minha família, nos churrascos que a gente tinha, eu era o que ficava mais doidão, eu era o que trazia alegria para a galera, agora eu vou ser chato? As pessoas com quem eu andava, o meu círculo de amizade, todo fim de semana a gente vai para a balada. E agora, o que vai ser se eu mudar a minha vida? Paulo não pensa nisso. Paulo considera tudo isso como lixo. Paulo considera isso tudo como perda. Segundo ponto, esse encontro faz com que eu enxergue o mundo de outra forma. 2 Coríntios 5:15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. A palavra de Deus fala que quando nós estamos em Cristo, a ninguém nós conhecemos mais segundo a carne. E o que isso quer dizer? Quando nós não temos a ótica de Cristo, quando nós não tentamos enxergar como Ele enxerga, nós só olhamos para o lado negativo das coisas. Você se torna uma pessoa chata de se conviver, porque tudo é negativo,
tudo vai dar errado, tudo é difícil. Porque está faltando a ótica de Cristo. E aí você começa a olhar as pessoas dessa forma. Você começa a procurar o problema de cada pessoa. Aquele ali é meio chatinho, aquele ali é meio esquisitinho, aquele ali fala meio estranho, o cabelo daquela ali é meio estranho. E a gente começa a olhar com a ótica natural. Mas quando nós estamos em Cristo, a ninguém nós conhecemos segundo a carne. Cristo nos dá uma ótica diferente e nós passamos a enxergar o mundo e as pessoas à nossa volta de uma forma diferente. Porque nós estamos aprendendo com Ele. Porque nós estamos sendo ensinados pelo Espírito Santo a enxergar esperança, a enxergar futuro, a enxergar paz no meio do caos. Isso só o Espírito, só quem teve um verdadeiro encontro com o Senhor e foi transformado, consegue enxergar dessa forma. E aí nós passamos a enxergar as pessoas com uma outra ótica. Eu vejo um grande empresário, eu vejo um grande pastor, eu vejo um grande levita, eu vejo um grande homem, uma grande mulher de Deus. Porque quando Deus olha para nós lá de cima, para nós aqui na terra, você acha que quando Ele olha para alguém que está se drogando, perdido na droga, você acha que é isso que Ele vê naquela pessoa? O Senhor tinha um plano para aquela vida. O Senhor tinha um plano para aquele jovem. O Senhor tinha um plano para aquela jovem. Mas nós, quando enxergamos com a ótica do mundo, da carne, nós não conseguimos ver isso. Esse encontro tem que mudar a forma com que nós enxergamos as pessoas, a forma com que nós enxergamos o mundo. Porque o Senhor quer compartilhar o coração dele conosco. O Senhor quer compartilhar a visão dele conosco. Porque a nossa vista, ela é limitada. Se é que podemos dizer que temos visão, ela é limitada. Mas o Senhor enxerga aonde para nós é escuro. O Senhor enxerga onde para nós está embaçado. Nós temos que nos deleitar no Senhor. Nós temos que aceitar esse encontro com Ele, para que Ele mude a minha e a sua ótica. Amém? Olha só o que Paulo fazia. 1 Coríntios 9, 19. Coríntios 9, 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja debaixo da lei, ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns.
tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Gente, olha que poderoso. Paulo se faz como os judeus para poder ganhá-los para Jesus. Paulo se faz como escravo para poder ganhar os escravos para Jesus. Qual que era a ótica que esse cara tinha? Qual que era a visão que esse cara tinha? O coração dele queimava por almas. O coração de Jesus foi compartilhado com ele, porque o coração de Jesus queima por almas. Então Paulo, ele se faz para poder ganhar. Nós muitas vezes nos afastamos porque temos uma ótica limitada. O Senhor quer mudar a minha e a sua visão. Sabe, muitas vezes Deus vai te chamar para você sair da sua zona de conforto. Você acha que era fácil para Paulo se fazer como um escravo, se fazer como que está debaixo da lei, como que não está debaixo da lei, e esse ping-pong todo? Você acha que era fácil fazer isso? Quantos aqui não precisam levantar a mão, mas tem preferências de amizade? Você tem preferência de amizade? Eu tenho preferência de amizade. Felipe levantou a mão ali, ó. Então, tem pessoas que nós nos relacionamos melhor, e são essas pessoas que a gente vai buscar ter relacionamento, porque é cômodo. Paulo vai de um extremo ao outro para poder ganhar vidas. Você acha que era fácil para ele? E aí muitas vezes o Senhor, ele está te chamando: meu filho, eu quero que você se prepare, porque eu quero fazer você um ministro de louvor. Eu sou tímido, não, nem sei tocar, nem sei cantar direito, mas o Senhor falou isso para você. E qual que é a nossa atitude? Será que eu abraço isso e falo: não, eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou estudar, eu vou entrar numa aula? Ou eu fico: não é meu chamado, eu não sei fazer isso? Você acha que Paulo sabia fazer isso? Paulo teve que se esforçar. Deus está chamando a cada um de nós para sair da nossa zona de conforto. Sabe, ficar parado é bom, você não faz nada, tranquilo. Bom entre aspas. Saia da sua zona de conforto. Homens que saem da zona de conforto, que vivem o sobrenatural. Pessoas que saem da zona de conforto é que vivem o sobrenatural de Deus. Agora, se eu estou no meu comodismo, por que você está clamando então o sobrenatural de Deus? Para ficar sentado, Deus não precisa fazer nada por você. Se mexa, faça algo para o Senhor, dê algo a esse amor que te encontrou. Entregue algo. Você declarou essa noite: é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Será que estamos gastando a nossa vida? O que você tem perdido? Você entendeu o que você cantou? O que você tem renunciado? Quando nós olhamos um vale de ossos secos, que a palavra nos mostra, um lugar sem vida, um lugar sem perspectiva, um lugar que eu não espero nada daquilo. Muitas pessoas estão se sentindo dessa forma. Eu não presto para nada, eu não sou chamado para isso, eu não tenho capacidade de fazer isso.
Mas diante da palavra do Senhor, o vale de ossos secos se torna em vida. Diante da palavra do Senhor, aquilo que você acha ao seu respeito cai por terra. E a vida do Senhor flui dentro de você. E a vida do Senhor transborda. O rio do Senhor transborda através da sua vida. Diante da palavra dele. Terceiro ponto. As circunstâncias e dificuldades da vida não podem apagar a memória desse encontro. Atos 16, 22. As circunstâncias e dificuldades da vida não podem apagar a memória desse encontro. Então a multidão se levantou unida contra eles, contra Paulo e Silas, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muito açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Depois que nós temos esse encontro com o Senhor, não quer dizer que eu estou isento de dificuldades. Não quer dizer que eu estou isento das dificuldades dessa vida. E Paulo, ele passa por dificuldades. E qual foi a resposta que Paulo deu diante das dificuldades? Clamar ao Senhor, adorar ao santo nome do Senhor, louvar o nome do Senhor. Muitos jovens, muitas pessoas têm esse encontro transformador, mas quando chega uma dificuldade, eles desanimam, eles não entendem. Meu querido, a melhor coisa é você estar num momento de dificuldade e ser suprido pela presença de Deus. Porque quando tudo está bom, você já está alegre. Quando tudo está bom, você está bem. Agora, quando você está passando uma verdadeira dificuldade, você tem um lugar aonde ir. Você tem um encontro que você pode marcar. Tudo depende de você. Tudo depende da sua atitude. Tudo depende do seu posicionamento. Paulo sabia que o momento de dificuldade, a única coisa que traria conforto a ele era a presença do Senhor, daquele que o encontrou. Ele conhecia o Senhor, ele conhecia o que o Senhor poderia entregar a ele. A unção e o poder de Deus encharca esse tipo de pessoa. A unção e o poder de Deus é derramada sobre aqueles que são perseverantes, sobre aqueles que não se abalam em meio às dificuldades, com aqueles que entendem o propósito e abraçam aquilo verdadeiramente e caminham
para que aquilo aconteça, para que a palavra de Deus seja verdade na vida minha, na sua e nas pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós começamos a nos envolver com a obra do Senhor, com o ministério do Senhor, e eu fiz esse convite hoje para vocês, e aí começam os conflitos, e aí começam as brigas. A liderança da GP sabe o quanto a gente já brigou. E eu falo isso dando risada, porque nós permanecemos, nós vencemos as dificuldades, nós vencemos a discordância. Por quê? Porque nós entendemos que nós estamos trabalhando para algo maior, porque nós entendemos que todos vocês que estão aqui dependem de que nós venhamos a trazer algo para vocês de Deus, não de nós. Porque se a gente gera esse clima e permanece com um clima de brigas, nós sabemos que nós não só afetamos a nós, mas a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, ele é afetado. E aí muitas vezes a pessoa vai lá e começa a fazer a obra, e aí alguém fala torto com ela, e alguém dá uma palavra atravessada, e aí, qual que é a atitude? Eu não vou me envolver com nada. Não, para quê? Olha isso. Paulo sendo açoitado, Paulo sendo preso injustamente, ele deixa tudo isso de lado. Para ele não importa. O importante é que a mensagem do Senhor estava fluindo através da vida dele. O importante é que ele estava pregando o evangelho do Senhor. O importante é que a obra estava continuando. Nós deixamos de lado essas diferenças, nós nos resolvemos com os nossos irmãos e nós prosseguimos para o alvo. Nós prosseguimos para o caminho. Nós precisamos ter essa maturidade. Sabe, não desista só porque algo deu errado. Não desista só porque algo não está acontecendo conforme você pensou. Seja maduro. Resolva. Encare os seus problemas. Nisso, nós podemos diferenciar um homem de um menino, uma mulher de uma menina. Será que você tem resolvido os seus problemas? Será que as circunstâncias no qual você está, você tem buscado a Deus para resolver isso? Ou faltou dinheiro, eu vou correndo para o meu pai aqui da terra. Deu ruim aqui, eu vou correndo para minha mãe. Será que nós temos encarado as circunstâncias e resolvido os nossos problemas? O Senhor merece o meu vigor, o seu vigor. O Senhor merece o meu melhor, o seu melhor. O Senhor merece o meu tempo, o seu tempo. O Senhor merece a minha rendição, a minha adoração, a sua rendição e a sua adoração. Nós temos que nos entregar a esse Deus maravilhoso. Nós temos que nos render a esse amor. Quarto ponto e último. Esse encontro é tão marcante que me faz
perseverar nesse relacionamento eternamente. Amém? Eu vou repetir. Esse encontro é tão marcante que me faz perseverar nesse relacionamento eternamente, para sempre. Quando nós decidimos iniciar um relacionamento conjugal aqui na terra, o que nós falamos para o nosso cônjuge, para o nosso parceiro, é até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Quando nós encontramos a pessoa aqui nessa terra, é até que a morte nos separe. Isso nos fala o quê? De uma caminhada que nós vamos precisar transformar a nossa vida, porque muitas vezes eu estou chatinho, muitas vezes você é chatinho, e você precisa mudar. E nós falamos sobre essa transformação. E muitas vezes nós precisamos enxergar as coisas de forma diferente. E eu falei um pouco sobre isso. Então a gente está lá, estou lá na minha casa, agora é minha. Tá, agora é minha. Putz, agora é minha. Preocupante, né? Eu preciso botar essa casa em ordem. Quando eu estava só, sem compromisso, eu tinha a minha mãe, eu tinha o meu pai, e eles iam lá e arrumavam, eles iam lá e faziam. Alguns sim, alguns não, depende. Tem alguns mais mimados, tem outros não. Mas aí você entende que agora você precisa ter visão. Você entende que você tem que trabalhar para poder comprar aquilo que você precisa. Você começa a ter visão. Como que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Como eu vou fazer para manter o meu relacionamento com a minha esposa bom? E você começa a definir algumas coisas e aquilo se torna uma rotina. E chega nesse ponto que muitas vezes temos dificuldades. Nós falamos sobre isso, sobre as circunstâncias. Depois desse encontro com o Senhor, elas não nos abalam mais. E as circunstâncias do seu relacionamento, do seu casamento, não pode abalar o relacionamento entre vocês. Porque o que você falou? Até que a morte nos separe. Você declarou isso diante dos seus padrinhos, diante das testemunhas que estavam ali, diante de Deus. Quando nós aceitamos ao Senhor, Ele nos convida para viver a eternidade com Ele. Quando nós aceitamos ao Senhor, quando nós falamos, eu quero participar desse relacionamento com o Senhor, nós estamos recebendo um convite para a eternidade. Só que diferente daqui da terra, que é até que a morte nos separe, esse é para sempre. Esse é para sempre. E quando nós falamos de para sempre, nós estamos falando de perseverança. Nós estamos falando que nós vamos ter que perseverar. 2 Timóteo 4, 7. Olha só o que o nosso amigo Paulo fala. Combati um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça,
que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Será que você, no nosso fim da caminhada, poderemos declarar isso? Combati um bom combate, guardei a fé, estou esperando a coroa da justiça que será me dada naquele dia. Estou esperando a recompensa que o Senhor prometeu para mim. O maior desejo do meu coração é poder declarar isso no final da minha vida. Olhar para trás e não me arrepender de nada. Olhar para trás e pensar assim: essa decisão que eu tomei, o Espírito Santo me guiou. Essa decisão que eu tomei, o Espírito Santo me guiou. Essa decisão que eu tomei, o Espírito Santo me guiou. Essa decisão que eu tomei, o Espírito Santo que me guiou. Essa atitude que eu tive, o Espírito Santo que me guiou. Essa palavra que eu proferi, o Espírito Santo que me guiou. Ser totalmente conduzido por Ele. Se jogar no rio, nas águas profundas, e deixar ser levado por esse rio. Perseverar, se manter nesse rio. Às vezes a maré, às vezes as ondas vão estar mais fortes, às vezes as águas vão estar mais profundas, e você não vai ter controle. Mas será que você vai permanecer? Será que eu e você vamos permanecer? Porque quando nossos pés não alcançam mais o chão, nós perdemos a nossa capacidade humana de ter o controle das coisas. Nós perdemos a nossa capacidade humana de poder ter o controle da situação. E uma verdade que eu quero te dizer agora é justamente isso que Deus quer da minha vida e da sua vida. Não termos mais controle sobre nada, mas sermos totalmente dependentes dEle. Porque é só assim que eu me entrego por inteiro. É só assim que eu abro todo o meu coração e falo: Senhor, eu não tenho capacidade. Senhor, eu não tenho mais forças. Senhor, eu não consigo, eu não sei o que fazer nessa situação. Eu dependo do Senhor. E o Senhor vem e age ao seu favor. Há um coração quebrantado e contrito, há um coração rendido a Ele, Ele não resiste. Não sou eu que estou falando, mas é a palavra dEle. Um coração rendido, um coração que está disposto a se manter perseverante nesse caminho. 2025 tem que ser um ano de altos e baixos na sua vida. 2025 tem que ser um ano de constância no Senhor. 2025 tem que ser um ano no qual você vai olhar depois, lá no fim do ano, você vai olhar para trás e você vai ver frutos da sua constância no Senhor. Você vai ver frutos de atitudes que você teve porque você foi perseverante no Senhor. Não queira olhar para trás, não queira olhar com tristeza no coração, porque foi um ano de altos e baixos. Isso tudo só depende de você. Isso tudo só depende da sua atitude, do seu posicionamento. Sabe, nós não temos mais tempo para perder com coisas supérfluas. O Senhor está chamando essa geração para gastar a vida dela nos pés dEle,
para gastar a vida dela fazendo a obra dele. Vamos parar de perder tempo com coisas que não convêm, e eu me incluo nisso. Quanto tempo nós perdemos com coisas supérfluas, com coisas que não vão agregar nada a nós, com coisas que não acrescentam nada a nós. Sabe, querido, pare de entrar com a mentalidade de perdedor nessa caminhada, nesse relacionamento com o Senhor. O Espírito Santo falou que muitas pessoas se sentem com medo de se entregar totalmente, com medo de colocar a confiança no Senhor. Pare de entrar com essa mentalidade, achar que vai entrar para perder. Que isso? Você é filho de Deus, você é um vencedor. Tome posse disso. E para fechar, queria que vocês abrissem a Bíblia lá em 1 Coríntios 9, 24. Olha só o que o nosso amigo Paulo fala. Vocês não sabem que de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro com quem corre sem alvo e não luto com quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha só o nível de perseverança, de constância de Paulo. Paulo entrava nessa corrida sabendo que ele entrou para ganhar. O Senhor quer trocar agora esse pensamento de perdedor, esse pensamento que você acha que não vai ser capaz. Em nome de Jesus, você é capaz. Em nome de Jesus, o Senhor te dá o Espírito Santo para que você possa ser capaz. Ele vai te conduzir, Ele vai testificar no seu coração, Ele vai mostrar aquilo que não convém, vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Entre nessa caminhada para vencer. Entre nessa corrida para vencer. Seja perseverante. O Senhor nos convida a isso. O Senhor nos convida essa noite a entrar nesse caminho com confiança, com fé, com aquela pessoa que deixa o corpo, que esmurra o corpo, que dá tudo de si para viver o propósito do Senhor, para não trocar esse encontro por nada, para não trocar essa presença por nada. Queria que vocês se colocassem de pé.